Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Online. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso especial que fala sobre as dificuldades da família contemporânea. Para isso nós vamos falar hoje um pouco sobre os casais quando vão morar junto. Porque o pacote é bastante complexo. É aquilo que você não conta para o outro. A convivência é um grande desafio. Olha, 20 anos depois, estava isso guardadinho aí. Quanto mais você fantaseia da felicidade, do prazer que vai sentir, mais fácil é se frustrar. Então, mais uma tarde para a gente conversar sobre esse tema. Na última vez, nós demos algumas informações sobre como era, né, os desafios quando as pessoas se escolhem, né? E só para fazer um gancho, então falamos das características, às vezes as pessoas escolhem conscientemente uma série de atributos do outro, mas às vezes as pessoas nem percebem que procuram alguém que é muito parecido com algum dos pais, né? E às vezes com aquele pai ou mãe com o qual tem algum tipo de problema, desafio, e resulta que o companheiro ou companheira também tem as mesmas características. Certo? Parece ser que a mente procura aquilo que ele é conhecido, ainda que ruim, sobretudo para superar aquilo. É uma coisa Certo. interessante. E então as escolhas às vezes são contraditórias, porque às vezes a pessoa procura e diz que quer um tipo de pessoa e depois resulta que se apaixona por outra que é totalmente diferente. Então aí estão nossas contradições humanas, Uhum. não é tão simples, né? Isso se engancha muito, porque quando estas pessoas vão morar junto, elas têm um objetivo. Se você pergunta para as pessoas por que casaram, por que estão juntas, em geral elas têm uma série de ideias. Ah, para ter uma família, para ter filhos, para deixar para a sociedade um futuro, minhas ideias, enfim, uma série de frases que, na verdade, são muito conscientes e não têm muito a ver com o que as pessoas procuram, né, Uhum. realmente. Objetivamente, muitas pessoas podem dizer que procuram, por exemplo, segurança, tranquilidade, felicidade, Estabilidade. paixão, amor. Bom, tudo isso é um lado, porque o pacote é bastante complexo. Quando a pessoa vai conviver, não vai conviver somente com esse lado bonito do que quer, né? Conscientemente. Tenta o outro lado, que a gente chama um pouco de sombra, ou o lado não consciente, e aí as coisas se complicam, porque tudo está no mesmo pacote, né? Então, a convivência é um grande desafio. Não é apenas que você vai juntar-se a alguém que tem todo esse lado bonito que você escolheu, sino Uhum. também as coisas que a pessoa ou você não tolera. Às vezes não tolera no geral. Então, essa convivência do dia a dia e esse ajuste que se dá nos primeiros momentos, né, que você decide pegar suas coisas, ou as duas pessoas, às vezes, comprar um apartamento, alugar um apartamento, tudo isso é possível. Mas aí começa a manhã do primeiro dia, né? Sim. Depois da The day festa, depois da after, lua né? de mel, depois que passou todo, né, aquela rebuliço, e a pessoa, né, tem que se confrontar com estas características. Por isso digo, pode ser que a pessoa casou, fez a festa, ou pode ser simplesmente que juntaram, Juntou os né? trapos e foram Juntaram os morar trapos, juntos. foram morar juntos. É o mesmo desafio. Certo. A única diferença, talvez, é que quando você, primeiro, não convive, foi namorado, foi noivo, e de um dia para o outro, deu sim no registro, fez a festa e vai morar por primeira vez com outro, aí a expectativa é muito grande. Então há mais chance de se frustrar. Quanto mais você fantaseia da felicidade, do prazer que vai sentir, mais fácil é se frustrar. Sim, E não porque, estamos muito preparados para as frustrações, sim, né? porque você Vamos, projetou uma coisa que nem sempre será realidade, né? tal, ele vai me dar, né? Vai ficar de mão dada, né? Vai me dar beijinho todo dia. E aí a gente se confronta, então, com essas características. Então, temos, por um lado, as características da personalidade de cada um.
Por outro lado, outros objetivos é o que eu chamo de agenda secreta. O que é uma agenda? É aquilo que você não conta para o outro. Vou dizer, muitas vezes eu tenho visto que a pessoa se junta a alguém por uma série de motivos, como, por exemplo, ele ou ela vai me ajudar, vai me bancar, homem ou mulher, Sim, tanto sim. faz. Então, vai me dar segurança, e o outro pode não saber que é isso que a pessoa quer, né? Às vezes a pessoa diz, bom, não está muito claro, mas queria sair de casa, em casa, né, dos pais, da família de origem, às vezes nem estava morando com os pais, podia ser com um irmão, com irmã, as coisas estavam muito Onde eu estou chatas. não está bom. Não tá Então, bom, se eu então ir vamos nos com essa casar, outra vamos, pessoa né? aí que... E isso, essa agenda secreta, onde um tem que salvar o outro de alguma coisa que não está dito, isso é um dos motivos, às vezes, de grandes discussões e brigas, né? Então, falando em brigas, a convivência, há alguns pontos que a gente vai ter que dar uma olhada, que é o que chamaríamos da atmosfera emocional. Tá. Por quê? Porque as pessoas têm maneiras diferentes de amar e de sentir-se amado. Então, o que acontece? Uma pessoa diz, eu amo, por exemplo, e faço uma bela de uma almoço, de um jantar, né? Porque assim é como eu amo as pessoas. Sim. E o outro não dá a mínima para isso. Ok? Se sente amado quando o outro dá um beijo, quando o outro abraça. E outra pessoa pode nem ter a menor ideia e nem saber que isto é um valor e que o outro precisa disso. Então, eu diria assim, há como a atmosfera emocional de um casal, às vezes está muito bem entroçada nos primeiros tempos. Às vezes se perde, porque na convivência a pessoa pode ficar com raiva ou tristeza por algum motivo, e, por exemplo, de manhã não me deu um beijo, foi trabalhar e não me ligou no Então, meio eu também do não vou fazer dia, mais. eu também não vou fazer. Eu lembro uma vez um casal que ela se queixava que ele não era muito expressivo, não? E aí ele falou, bom, também, um dia eu trouxe flores para você e você me disse, o que você aprontou? E aí você me deu tanta raiva que nunca mais eu dei flores para ela. Né? Então, essa maneira, então temos aí um ponto para ser harmonizado. Como cada um quer ou necessita para se sentir amado. Como eu disse, umas pessoas precisam ser tocadas, outra é mais no verbal, outra é na ação. Se você não lava os pratos junto comigo, eu não vou me sentir amada. Não adianta que você me diga, ai, que linda minha filha, te adoro, e dá meia volta e vai olhar o noticiário, e me deixa aí na cozinha lavando os pratos. Então, isto nunca se fala, porque nem as pessoas têm muita consciência do que necessitam para se sentir amado. Ninguém diz assim, o que eu necessito para... Não, as pessoas vão indo na vida, né? Isso é uma coisa muito tardia. Às vezes, numa terapia, quando a gente vê que as pessoas estão magoadas uma com as outras, uma das coisas que a gente faz é justamente tentar sacar por que não se sente amado. E outro diz, nossa, mas eu toda semana trago uma flor. E a outra diz, não, mas nunca lavo os pratos junto comigo. Sabe? Então, isso é a atmosfera emocional de amor tem que ser... Porque cada um tem o seu valor, né? Cada um tem a sua necessidade. Sua necessidade. Que vem, e aí temos outro pontinho, que é da família de origem de cada um, com seus costumes, com seus valores, com suas maneiras, hábitos de ser, e isso você leva para seu
casamento, para suas relações. Aquilo que você aprendeu. Por exemplo, se você tem uma família, eu como sou originalmente e socializada como argentina, na época em que eu morava lá, as pessoas não eram muito expressivas. Depois isso mudou, por incrível que pareça, depois da Guerra das Malvinas. Mas no início, quando eu vivi, nos anos 60, 70, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus vizinhos, nem o tio, quer dizer, a sociedade onde a gente morava era fisicamente carinhoso. Entendi. Quer dizer, como se demonstrava o carinho? Fazendo. Eu estou te dando uma boa escola, eu estou te dando roupas, eu estou te cuidando, estou presente. E isso é minha maneira de te dizer que amo e é a maneira que você tem que entender que é assim que se ama. Certo. E, obviamente, se você se encontra com um parceiro que tem outra forma, do tipo, ah, não, a pessoa tem que dizer no meu ouvido que me ama, e então o outro pergunta, você me ama? E aí aquela pessoa que não está acostumada a dizer isto, diz, sim, te amo, eu também. Né? Sim. Mas é porque são costumes diferentes, né? Os europeus, em uma época, porque essas coisas também são históricas, mudam, não? Com as modas, mas também os alemães, os ingleses, são todo um tipo de gente que não fica o tempo todo expressando seu amor, seu carinho, né? Então, isto é um ponto que eu chamaria de atmosfera emocional que precisa de ser acertada. Outra coisa bastante complicada é os ciúmes nessa atmosfera. E os ciúmes começam a se expressar desde o início da relação, seja depois que você escolheu e começou. Os ciúmes podem ser normais, porque a pessoa está apaixonada e então não quer perder, então fica, né, dizendo onde você vai, a que hora você volta, com quem você conversou, com quem Que você você falou. o que você falou, o que outro disse. Até certo ponto, ciúmes. Claro que isso pode, né, na outra curva, você pode ter uma pessoa nada ciumenta, Sim. uma pessoa super ciumenta, que é insuportável, que quer controlar, que quer te fechar no circuito, né? E no meio tem as pessoas que são ciumentas só em determinadas circunstâncias, se vai numa festa, se vê a sua parceira, parceiro conversar com alguém, se vê que rola um clima, enfim, situações pontuais. Então, ciúmes é um tema no casal quando vai morar junto, quando estão juntos. Pode vir de antes, mas digamos que, né, esse é um tema. Outro tema bastante importante é o ressentimento, que não se fala muito disso, mas as pessoas têm assim guardadinho, umas são mais, outras menos, uma raiva por aquilo que você não fez. Eu lembro um caso de um casal que tinha como 15, 20 anos de casados, e numa das terapias, ela olha para ele e diz assim, porque você não disse nada da minha camisola de seda na minha lua de mel. Nossa. Olha, 20 anos depois, estava isso guardadinho aí, dizendo, você não me Fundo da elogiou, gavetinha você ali, não... né? Então, as gavetinhas estão, às vezes, muito cheias. E quando aparece, se abrem nas brigas. Sim, aí parece que cai a chave de todas, né? Não sei o quê. E as brigas podem ser uma coisa que se resolve rápido, que às vezes serve para sentar e dizer, puxa, vamos ver o que não está funcionando, ou podem ser simplesmente uma descarga emocional. Eu grito, você grita, eu bato a porta, vou embora, daqui 2 dias não converso com você, moro junto, mas não Sim, converso. mas não converso. E depois passa, e talvez nunca conversa sobre, e aí vai se acumulando, joga tudo embaixo do Eu acho que tapete. é o mais comum, né? Você resolve aquele momento, mas não conversa sobre isso. Não, porque vai piorar, vai ter de novo uma briga, então você fala, não, agora estamos bem. Tem casais que usam a briga para ter uma excitação sexual. Sim, aquele que diz assim, o melhor de brigar é reconciliar. Eu depois, né? Eu não conheço depois, isso. né? Isso também pode chegar a ser um incentivo
que de pronto, se a coisa fica muito calma, acham que é muito chato o casamento, mas por outro lado, muita briga desgasta emocionalmente. Ou seja, como sempre, o caminho do meio, como diriam os budistas, muita briga não é legal, e briga sem conversar depois. Os dois Não. extremos são ruins, né? Os dois extremos. Os extremos eles afetam demais e acho que minam demais o relacionamento, né? Sim. Então, falamos de ciúmes, falamos de ressentimento, falamos de como demonstrar o carinho. Uma quarta coisa que também complica são os eventos de infidelidade. Tá. Há pessoas que já são assim muito sedutoras e se alimentam da sedução para ser o ego, né? Tá. Então, às vezes, o homem ou a mulher diz, não, mas isso aí não teve nenhuma importância. Bom, pode ser que seja verdade, mas aquele que foi traído não sempre vê a situação como apenas não tem importância. Então, há pessoas que traem muito pontualmente, porque, sei lá, foi uma situação, ficaram sozinhos em algum lugar, beberam. Aconteceu. Aconteceu, não continuou a situação. Mas tem outras pessoas que têm constância, não? Sempre estão necessitando ter esta terceira pessoa no meio para poder equilibrar a relação. É como se a pessoa, às vezes, tem tanto a necessidade de seduzir, né? Às vezes a questão é essa, preciso seduzir, e às vezes é porque a pessoa precisa ter uma segunda possibilidade, sabe? Assim, uma válvula de escape. Em vez de ter um par de sapatos, eu preciso ter dois, porque se tenho dois, se um falha, já tenho outro. Tá, entendi. É a outra canoa onde eu já tive casos onde a pessoa se divorciou, mas já pegou a mala e já foi na casa de alguém, quer dizer, já tinha uma outra. Já tinha outra. Então, esse step, que pode ser um caso de infidelidade mais longo, mais profundo, e que tem muito mais a ver com uma insatisfação não dentro do casamento. Certo. Então, veja que são diferentes, estilos diferentes de por que a pessoa faz. Pode ser ocasional, pode ser só para seduzir, que não tem importância demais emocionalmente, e pode ser porque tem uma relação emocional com outra pessoa e não consegue terminar. Às vezes quer as duas pessoas, às vezes não tem coragem de terminar, porque, enfim, as circunstâncias econômicas, ou filhos, ou o que seja. Né? Até o emocional também, né? Claro, emocional, o apego, né? O apego a outra. Por isso digo, às vezes a pessoa ama as duas, às vezes tem pessoas que dizem, mas por que tenho que escolher? Porque amo as duas, a gente sabe, né? Dona Flor e seus dois maridos, sim. Mas não precisa morrer, né, para a pessoa ter dois amores, né? Às vezes é assim, se ama, né? Tanto que existe, e aí vamos a falar de estilos, né? Agora, há alunos meus que falam, professora, mas tem um estilo novo que é poliamor. Poliamor. O poliamor. Eu amo várias pessoas, convivo com várias, as outras... Olha, isto é uma história um pouco complicada. Eu acho que há que ter uma capacidade de não apego, de generosidade, porque não adianta o homem dizer, tudo bem, eu tenho duas ou três, mas assim que a mulher fala, olha, achei um outro amor, o cara surta. Né? Não pode ser, só pode ser para um lado. Pois é, porque isso é muito antigo. Mas isso é dessas gerações mais novas agora, esse poliamor, né? Você não tem tanto... No pessoal mais antigo ou tem bastante? Bom, nós já passamos nos anos 70. Quem passou e viveu os anos 70 tinha relações de amizade, que eram amores e que eventualmente se vivia em comunidade. Nos anos 70 houve muitas comunidades que depois se desfizeram, mas que eu tenho uma amiga que vivia em comunidade, ainda agora ela é amiga de alguns dessas pessoas, né? Se reencontraram depois de 50 anos, enfim, vivem próximos e mais. Mas viveram em comunidade onde todos se ajudavam e havia tranças entre meio, né? Sem compromisso.
é o compromisso, sim, afetivo, mas não era... É que quando começa uma sociedade econômica, a coisa já se complica, né? Eu sempre digo, o casal inicia uma sociedade econômica, então esse é outro tema, né? Como negociar as economias? Quem paga o quê? Quem paga? Imagina que, eu sempre digo assim, a mulher, por exemplo, casa pensando, ele vai pagar o aluguel, e ele pensa, vamos dividir o aluguel, né? ou coisa desse tipo, então... Mônica, a gente, como tentou combinar, vamos já indo para o finalmente desse, para não ficar muito grande, ou vamos rachar esse aqui em dois? Podemos rachar em dois, podemos rachar, porque faltam alguns temas bastante grandes. Eu sei que o assunto está muito interessante, está bem legal, mas para não se estender muito cada capítulo, nós vamos rachar esse aqui mais uma vez. Então, na semana que vem, a gente vai seguir com esse mesmo tema do casal que se forma e vai morar junto, tá bom? Obrigado, Mônica, até daqui a pouco. Certo, obrigado, daqui a pouco.